Bom, então eu passei a fita crepe, não sei se dá pra ver bem, ó. Eu marquei um ponto aqui, 1 centímetro, um ponto em cima. Então, eu passei aqui também, ó. Aí, eu passei a fita crepe na parte de baixo do ponto, em toda a parede. E na parte de cima do ponto, em toda a parede. Aqui em cima, dei a largura que eu queria da faixa, e aqui a mesma coisa. Passei a fita na parte de baixo do ponto, e passei a fita na parte de cima do ponto, em toda a parede. É que aqui já tá pintado, mas aí vai tá só a fita crepe. Depois que vocês passarem bem, gruda bem a fita crepe pra tinta não vazar pra baixo nem pra cima. Então, vocês vão molhar o rolinho na tinta, vão passar a tinta. E aqui vocês vêm com muito cuidado, tá? Porque pra não borrar, senão fica feio. E depois vocês têm que limpar e refazer. Então, vocês vêm com muito cuidado e vão passar em toda a extensão da onde vocês passaram a fita, no centro. Vocês vão passando, espalha bem a tinta, usa bem a tinta do rolinho, não desperdice a tinta, senão não fica barato, fica caro. Então, vocês passam em toda a extensão, ó, espalha bem a tinta. Cuidado para não borrar. Na parte de baixo, a mesma coisa. Molha o rolinho, passa bem a tinta. Tá? Depois, como eu sou muito ansiosa, eu nunca espero secar. O certo é você esperar ele secar para tirar a fita crepe. Eu nunca espero, assim que eu termino de fazer, eu tiro. Então, só toma cuidado, ó, na hora de tirar. Aí, vocês vão tirar, ó, tá vendo? Vai ficar desse jeito. Então, vocês tiram a fita crepe da parte de cima e da parte de baixo. E aí, já vai ficar a faixa. Tá vendo? Vai ficar a faixa com o espaço aqui no meio em branco, vazio. Antes de fazer isso, vocês já pintam a parede da cor que vocês querem, tá? Que fique o fundo, principalmente. Aqui eu pintei de bege, não sei se dá pra ver bem, mas ela tá bege, é um creme. Então, vocês já pintam da maneira que vocês querem. Aqui embaixo eu fiz uma cor, em cima eu fiz outra cor, mas eu já tinha dividido, pra dividir a parede. É dessa forma que eu mostrei pra vocês. Vocês vão medir do chão até a altura que vocês querem, passa a fita crepe, daí vocês pintam a parte de cima da cor que vocês quiserem e a parte de baixo de outra cor. Aqui eu já tinha feito o fundo bege, que eu queria o fundo bege, vocês também pintem antes a cor que vocês quiserem, antes de fazer o desenho. Agora, o stencil, que também é muito fácil. Só um minutinho que eu vou mostrar. Bom, eu coloquei o stencil, tá? Vocês colocam o stencil onde vocês, no caso, no centro da faixa, com o desenho escolhido. Aí, vocês vão colocar o stencil e utilizar da mesma forma. Vocês vão molhar o rolinho, pouca tinta, o rolinho sempre umedecido, um pouquinho de água, com pouca tinta, tá? Que vai muito pouquinha tinta, só molha mesmo. Aí, vocês vão fazendo assim, com o rolinho, tá? Com pouca tinta. Não põe muita tinta, porque senão vaza e fica borrado, fica feio. Então, com pouquinha tinta, vocês passam em todo o desenho, até vocês verem que ficou tudo preenchido, todos os espaços preenchidos. Cola bem ele na parede, pra não ficar soltando na hora que vocês passarem. E depois, é só tirar, tá? Que vai ficar esse desenho. Aqui eu dei uma distância de mais ou menos 5 centímetros de um desenho do outro.
Mas aí vocês podem ver que o resultado fica bem bonito, ó, e bem fácil de fazer. A única coisa que dá trabalho mesmo é medir, tá? Na hora de medir, passar fita crepe, que dá um pouquinho mais de trabalho. E tem que medir certinho pra não ficar torto. Pode ver que aqui tá bem retinho. Pra não ficar torto, mede direitinho do chão até a medida, a altura que vocês querem. Essa faixa, no caso, dá um pouco mais de trabalho. Essa faixa vocês têm que medir de lateral, no caso, a faixa quando é na horizontal, a gente mede do chão pra cima. No caso da faixa na vertical, a gente tem que medir da parede. É sempre o inverso, tá? Então, aqui, eu vou mostrar aqui que acho que dá pra ver melhor. Bom, no caso, como que a gente vai fazer? Você pega a trena, começa do canto da parede, do quarto, da sala, enfim, do cômodo. Aí você vai medir da parede até aonde você quer. Você vai escolher a largura que você quer. Aí você vai, de novo, fazer o ponto. Então, eu venho da parede, escolhe a largura que você quer, escolhe da onde você quer que comece a faixa e faz o ponto. E assim você vai fazer enfim, se você for fazer na parede toda, você tem que fazer desde o teto até o chão. Você tem que fazer nos pontos. Então, você marca um ponto, marca outro ponto, marca outro ponto, marca outro ponto, até o chão, tá? Daí, depois que você marcou os pontos, você passa a fita crepe nos pontos. Da mesma forma que eu fiz na faixa, só que na vertical. Então, marca e passa a fita. Depois que você passou a fita pra fazer a primeira faixa, aí você vai fazer, no caso aqui, eu marquei a largura, que eu quero de outra cor, ou em branco, ou com fundo da parede que tá o tom. Aqui, então, você vai medir, essa faixa minha tem 10 centímetros de largura. Então, eu marquei da fita crepe, da primeira fita crepe que eu passei, eu vim aqui com a trena, e a partir da fita crepe eu marquei 10 centímetros. Marquei, fiz da mesma forma. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, até o chão. Ok? Aí, passei a fita crepe em tudo, até o chão. Esse dá um pouco mais de trabalho. No caso aqui, deu muito trabalho, porque a parede é muito grande. Mas se você tem um ambiente menor, você pode fazer uma parede só e não dá tanto trabalho assim. Mas medir, principalmente na vertical, é mais trabalhoso. E pra não ficar torto, tem que tomar cuidado. Então, fiz a primeira faixa. A partir da primeira, pra concluir, é que acabou a bateria da minha câmera. Então, aqui, ó, eu medi com a trena, né? Aqui, da parede, a largura que eu quero do fundo, ou vice-versa, né? E aqui a faixa que eu quero colorida. Passei a fita crepe, ó, toda a extensão até o chão, com os pontilhados, fica mais fácil de passar a fita crepe certinha, reta. Passei do outro, fiz a medida que eu quero da faixa colorida, ou vice-versa, do fundo da parede, enfim. E passei a fita crepe. E assim por diante. Aqui você faz a medida do fundo e aqui a medida da faixa.
nada impede de você, em vez de pintar a parte mais fina, pintar a parte mais grossa. Tá? Por exemplo, poderia ter deixado essa parte em branco e pintado aqui de rosa. Aí eu ia ficar com umas faixas mais grossas em rosa e o fundo branco mais fino. Tá? Então, de qualquer forma, você tem que passar a fita dessa maneira. Aí fica a seu critério você escolher a parte maior colorida ou do fundo da parede ou a parte menor colorida. Eu escolhi a menor, tá? Então, vocês vão fazer isso em toda a extensão da parede que vocês querem fazer a faixa. Passando a fita crepe em tudo, tá? Primeiro vocês têm que medir e passar a fita crepe em tudo. Depois, por último, vocês vêm com a tinta. Passa sempre uma fitinha aqui pra vocês não mancharem a faixa que vocês fizeram, tá? Depois vocês vêm com a tinta da cor de sua preferência. Pinta com rolinho de espuma pequeno toda a extensão. Se precisar, reparem bem, tá? Que aqui, por exemplo, tem 2 demãos. Geralmente, 2 demãos é o suficiente, se for uma tinta clarinha. Eu passei 2 demãos para ficar bem uniforme a tinta, tá? Então, passa a primeira demão, deixa secar um pouquinho, porque senão vocês não vão ver se a cor igualou, se ficou bom. Deixa secar, aí não tem jeito, tem que esperar secar. Depois passa a segunda demão e aí vocês podem retirar a fita. Quando a tinta tá molhada, gente, parece que tá manchado, tá? Mas é normal, depois que seca, vocês vão ver que não fica mancha nenhuma e fica muito bonito. Então não fica desesperado achando que ficou manchado, que é porque a tinta ainda tá secando. Quando estiver manchado é porque a tinta tá molhada, tá? Tá úmida, quer dizer. Pronto. E aí, vocês fazendo isso em toda a extensão, vai ficar dessa forma aqui. E ficou essa parede, tá? Então, essa é uma ideia pra vocês. Gasta, como vocês podem ver, de material muito pouca coisa. Aqui de tinta, eu acredito... tem aqueles tubinhos grandes de tinta acrílica de parede que vende em papelaria, loja de artesanato. Se eu não me engano, tem 100 ml de tinta branca. Eu acredito, aquela quantidade eu acho que dá pra fazer uma parede de 3 metros, que nem essa daqui, tranquilamente. Então, assim, é muito barato. Vocês podem comprar tinta pronta. Eu misturei, vocês não precisam nem misturar. Compra um tubinho daquele grande, a cor que vocês querem, já pronta. E dá tranquilamente pra vocês fazerem uma parede de 3 metros. Tá? Muito pouca tinta e uma decoração bonita e sai barato. Fica aí uma ideia pra vocês fazerem. E depois eu posto outros vídeos com mais ideias pra vocês.